Bom dia, uma alegria estar mais uma vez no Centro Espírita Caminho de Jesus, Caminho da Luz de Botucatu, hoje, dia 5 de maio de 2024, 9h30 da manhã, domingo. Que Jesus abençoe os nossos trabalhos de hoje e que possamos trazer luz e compreensão para os irmãos que irão nos assistir. E o tema que nós estamos trazendo com muito amor e carinho é choro e ranger de dentes. Quando nós passamos por momentos ou fases na nossa vida, momentos de dor, fases de muita dificuldade e até de sofrimento, é comum fazermos muitas reclamações por estarmos enfrentando tal problema. O fato de logo partir para a reclamação e algumas vezes questionar o porquê Deus deixa isso acontecer comigo, o porquê só acontece comigo, faz sempre com que o sofrimento se expanda e aumente em proporção muito maior ao que realmente ele é. O aconselhável, diante dessas situações que passamos, é que procuremos inicialmente acalmar o nosso coração, acalmar ao máximo que pudermos. E antes de começarmos a pensar e a refletir sobre o assunto, paremos e façamos uma conferência de como anda a nossa fé em Deus, nosso Pai. É muito importante fazermos essa autoconsulta, pois ela nos auxiliará a termos visão de vários ângulos diferentes do nosso problema. Para nos questionarmos sobre a nossa fé, é imprescindível que ao menos tenhamos um razoável entendimento sobre o que é a fé. Desde os primórdios da nossa infância, quando ainda crianças estudamos religião, os catequistas da época nos ensinaram que nós temos que crer em Deus. E as perguntas que eles nos faziam, lembramos muito bem, eram: você crê em Deus? Você tem fé em Deus? E assim, com essas perguntas, a palavra fé acabou ficando associada à palavra crer. Fé em Deus, crer em Deus. Ter fé em Deus subentenderia crer em Deus. Acontece que a palavra crer está relacionada com a palavra acreditar. Então, quando eu digo assim, eu creio que Deus existe, eu estou, ao mesmo tempo, ou do mesmo modo, dizendo, eu acredito que Deus existe. Mudando o exemplo, se eu disser assim, né, para um amigo, ou ele, invertendo, por exemplo, se ele me disser assim, o meu irmão me contou que viu um disco voador. Aí eu pergunto a ele, você crê, você acredita que ele viu um disco voador? Você me responde, sim, eu acredito, pois o meu irmão não é de mentir. Então, eu faço uma pergunta que é chave.
Você tem certeza que o seu irmão viu um disco voador? Você tem certeza? E obviamente você vai me responder: certeza, certeza eu não tenho, mas eu acredito no meu irmão. Com essa comparação, nós chegamos a uma rápida conclusão de que crer e acreditar é algo dogmático, é algo que eu quero, por algum motivo, acreditar que é verdadeiro. Ocorre que a fé, ocorre que a fé em Deus não pode ser apenas um dogma onde se acredita ou se crê em Deus. A fé em Deus é algo que vai muito mais além do que simplesmente crer, acreditar. A fé em Deus não é acreditar, não é crer que Deus existe, mas sim a fé em Deus é ter a certeza, certeza absoluta que Deus existe, não deixando pairar qualquer sombra de dúvida ou qualquer possibilidade de eu estar enganado sobre a existência do nosso Criador. Então nós ficamos assim. Eu tenho certeza que Deus existe. E isso me remete a outras certezas, consequentemente. Aí eu posso dizer, eu tenho certeza, e não eu creio, eu tenho certeza que Deus é onisciente, que Deus é onipresente. Ou então eu tenho certeza que Deus é soberanamente justo e que Deus é soberanamente bom. Eu tenho certeza da perfeição de Deus. Pronto. Aí então, agora nós temos uma boa compreensão do que é ter fé em Deus, ter certeza em Deus. Então, voltemos ao que estávamos falando sobre os nossos sofrimentos e as nossas dores, né? E ao então pararmos para nos acalmar e assim poder analisar o que estamos passando, devemos então relembrar, né, a fé que nutrimos pelo nosso Criador, pensando, antes de mais nada, que temos certeza que Deus está em todos os lugares. Nós temos certeza que Deus vê tudo, que Deus sabe de tudo o que nos acontece. Jesus foi enfático quando afirmou assim: não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Que dirá então os nossos sofrimentos, as nossas angústias. A nossa fé tem que ter certeza de que Deus é a bondade suprema e o amor infinito e que chama cada um de nós pelo primeiro nome. Deus conhece cada um de seus filhos individualmente e integralmente, todo o seu interior. Deste momento em diante, nós aí estaremos em condições de refletir sobre o problema, sobre a dor que nos assola, sobre a doença que corrói o nosso corpo, ou o desemprego que nos tira a segurança, ou ainda a raiva que nos rouba a paz. Se olharmos lá em Lucas 13, parágrafos 28 e 29, lá do Novo Testamento, leremos assim: haverá choro e ranger de dentes, pois verão a Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora do reino do Pai. E virão pessoas de todas as partes,
do leste, do oeste, do norte e do sul, para ocupar os seus lugares à mesa no reino de Deus. Esse capítulo do Novo Testamento está relacionado com o que acontecerá neste período de transição planetária para um novo mundo de regeneração aqui na Terra. No Velho Testamento, por causa da rusticidade, da brutalidade da humanidade na época, foi a eles apresentado por Moisés um Deus guerreiro e vingativo que castigava exemplarmente aquele que desobedecia à sua soberana vontade. Após a passagem do nosso mestre e irmão maior Jesus, os evangelistas nos apresentaram Deus com predicados e virtudes infinitas, fazendo com que a nossa fé subisse, aumentasse para patamares tais como acabamos de relatar um pouco antes. Se olharmos também lá no Novo Testamento, em Mateus 20, parágrafo 23, lá Jesus disse assim: de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita, ou então quem se sentará à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Esse capítulo de Mateus tem um sentido semelhante àquele famoso da parábola do joio e do trigo, onde o ceifador separará os maus e aí então os bons serão levados para o celeiro divino, ou seja, se sentarão à direita de Jesus. O conhecimento só pode ser adquirido através de um criterioso estudo, e quando esse estudo nos falta, faz com que muitos se assustem e tremam de medo ao imaginar que Deus faça uso daquele pitoresco Senhor da morte que usa uma indumentária em forma de capa preta e uma foice na mão, degolando e ceifando os próprios filhos de Deus. Falta de estudo. Voltando ao que disse Jesus, meu Pai preparou esses lugares para aquele que ele escolheu. Então ele escolhe quem vai para a esquerda e quem vai para a direita, os maus e os bons. Se nós relembrarmos as infinitas virtudes divinas, teremos certeza que o nosso Criador ama indistintamente a cada um de nós e que sempre irá escolher o melhor lugar para ficarmos naquele momento, seja à direita ou à esquerda de Jesus. É como nós aqui, ao escolher uma escola para nossos filhos. É óbvio que dentro das nossas posses sempre escolheremos a melhor escola para os educar. O nosso querido e saudoso Chico Xavier nos ensinou assim: você nasceu no lugar que precisa nascer, vestiu o corpo físico que precisava vestir, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais e nem menos. Mas o justo para as tuas lutas terrenas. O seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua
própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, você recolhe, você elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que rodeia a tua existência. Os teus pensamentos e as tuas vontades são a chave de teus atos e tuas atitudes. Os teus pensamentos e vontades são as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame e não se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está somente em tuas mãos. Programa então a tua meta. Busca sempre o bem. Repetindo, busca sempre o bem. E assim você viverá melhor. E aí aquela frase famosa, né, do Chico, que a gente sempre repete, né? Ele concluiu dizendo assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Comecemos agora, né? Jesus disse mais. Ele disse assim: não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda, mas meu Pai que preparou esses lugares. Pela vontade suprema do nosso Pai maior, surgimos nós, as criaturas, e a natureza, a sua criação. E para organizar e controlar os seres e a natureza, o Pai criou as leis divinas, ou as leis da natureza. Dentre essas leis, a que vai fazer a separação do joio e do trigo, ou melhor dizendo, aquela que vai separar os seres maus dos seres bons, é a lei das vibrações, também chamadas de lei das energias. Cada planeta tem a sua energia e vibra de acordo com o seu estado de evolução, e assim, cada ser que nele habita, seja um vegetal ou um animal, inclusive o próprio homem, principalmente, ele tem que vibrar em consonância com a vibração do planeta. Elas têm que ser sempre equivalentes. Segundo um controle de medição que existe, chamado ressonância Schumann, e que vem sendo medida nos últimos 6, 7 décadas, a ressonância Schumann vem estabilizada entre 7 e 8 power, ou 7 e 8 hertz, para entendermos. E assim, os seres vivos que estão adaptados a essa vibração, ou que vibram mais ou menos equivalente, conseguem viver tranquilamente aqui no ambiente da Terra. Mas, com a mudança que está ocorrendo no eixo magnético da Terra, e também com as mudanças das placas tectônicas, o planeta se prepara para se tornar um mundo de regeneração, onde, a partir daí, essa ressonância Schumann deverá ficar estabilizada estimadamente, entre 50 e 60 Hz, saindo então de 7, 8 para 50, 60. É um salto gigantesco de vibração. Para que os seres vivos possam viver bem no novo planeta Terra, a Terra de regeneração, eles terão que elevar as suas vibrações para graus semelhantes, elevar de 7 para 60.
É como se eu tivesse uma casa onde a voltagem era 110, e então todos os aparelhos elétricos da casa tinham a mesma voltagem. Aí, um belo dia, a companhia de energia muda a voltagem da cidade inteira. A partir de hoje, todas as casas serão 220. E assim, alguns aparelhos são bivolts, funcionam bem no 110, funcionam bem no 220. Esses poderão continuar. E aqueles que forem univolt ou apenas 110, para serem usados, deverão ser encaminhados para outras regiões, outras cidades, onde a voltagem ainda continua 110. A mesma coisa, os seres, aqueles que já têm voltagem 8 até 50, eles também vão poder continuar acompanhando a Terra. Aqueles que só ficam na voltagem 8 vão ter dificuldades. A vibração da humanidade é baixa quando ela pratica mais o mal do que o bem. É o caso dos mundos de expiação e provas. Então, quando a gente pratica mais o mal do que o bem, a nossa voltagem fica, né, a nossa vibração fica entre 7 e 8 Hz. Para elevar essa vibração e acompanhar a elevação das energias do planeta, temos que mirar com atenção os ensinamentos que acabamos de ver do Chico Xavier. Ele disse assim: teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e das tuas atitudes. Os nossos pensamentos e vontades é o que determinam tudo que nós iremos fazer. Ele continua dizendo: são as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vida. Então ele fala: não reclame e não se faça de vítima. Antes de tudo, analisa o que você está pensando, quais são as suas vontades e observa as consequências que isso te traz. Então ele fala: a mudança está em sua mão, em suas mãos. Quer mudança? Então reprograma tua meta e busque sempre praticar o bem. E aí, assim você conseguirá viver melhor. A reprogramação que ele fala, que Chico fala, está relacionada com o apego que nós temos com as coisas materiais aqui da Terra, como o dinheiro, a casa, o carro, e também com os sentimentos inferiores que nós carregamos aqui, como a vaidade, o orgulho, a inveja, a raiva, o ódio. É isso que nos mantém nessa baixa vibração de 7 a 8 Hz. O conselho que o Chico nos deixou: reprograma a tua meta. Busca sempre fazer o bem e você viverá melhor. Simples e claro. Ou seja, esqueça tudo o que era hábito e costume do mundo velho. Esqueça tudo. E foque a sua meta nos sentimentos e pensamentos adequados ao mundo de regeneração. Para isso, então busque otimizar tudo aquilo que conhecemos por virtudes. Otimize tudo aquilo que conhecemos por virtudes. E aí sim estaremos aumentando a nossa vibração e atingindo e ficando em consonância com a vibração da nova Terra, Terra de regeneração. A escolha ou a separação de quem ficará sentado à direita ou à esquerda de Jesus
já vem sendo feita pelo nosso Criador. É Deus quem faz. Ao longo de nossa existência, ouvimos muitos dizerem que chegará o dia do juízo final. Aí muita gente fala, mas isso não vai existir, não é assim. Eu digo, é mais ou menos assim. Chegará o dia de prestarmos conta, pois ao desencarnarmos, nós passaremos por uma avaliação de tudo o que fizemos. E essa avaliação determinará, principalmente através dos nossos sentimentos e os nossos pensamentos, se nós teremos condições de elevar essa nossa vibração até o ponto de continuarmos a reencarnar no planeta Terra. Ou seja, conseguiremos atingir os 50, 60? Então, agora o nosso tema de hoje, que é choro e ranger de dentes. Nesse dia do juízo final, a grande maioria de nós receberá a triste informação, comunicação, de que não terá condições energéticas de continuar morando na Terra, reencarnando na Terra. Triste notícia, né? E ao tomarem consciência de que não usufruirão mais deste nosso maravilhoso planeta, e ao sabermos que 70 a 80% dos habitantes seguirão suas encarnações em outros orbes, longe daqueles familiares e amigos que tanto amou. Sem dúvida, haverá choro, mas um choro imenso, um choro desesperador. E isso não é um castigo de Deus. Isso é apenas o cumprimento da lei divina das energias ou vibrações. Não adianta eu chorar porque um aparelho 110 não vai funcionar numa voltagem 220. Todos aqueles que forem encaminhados para orbes de baixa vibração, na encarnação anterior tiveram uma grande oportunidade de evoluir aqui na Terra. Uma grande oportunidade. E eu digo grande porque tiveram convivendo com um grande número de bons espíritos encarnados e poderiam ter aprendido e aprendido muito com os seus exemplos, a começar com o exemplo de Jesus. Mas, sempre tem mas se negaram. Tudo que Deus faz é para nos ensinar. E como essa didática, ou seja, de aproximar daqueles que sabem mais para que a gente copie e aprenda. Então, como essa didática não foi suficiente para o aprendizado daqueles que serão chamados de hora adiante como exilados da terra, nosso Pai, em seu divino amor e bondade, os encaminhará para outros planetas, escolas, que são mundos na fase inicial de expiação e provas. São mundos recém-saídos da fase primitiva e adentrado à fase de expiação e provas. São colégios educacionais onde os seres vibram ainda abaixo de 7
a 8 Hz, que é a vibração que vibrava a Terra antes do início da transição. Melhor dizendo, trazendo em linguagem popular, irão para mundos onde se pratica quase que somente o mal. Mundos onde se pratica quase que somente o mal, onde a brutalidade ainda impera, onde quase nunca se faz o bem ao próximo. Os exilados da Terra serão, lá nesse novo planeta, os encarnados mais elevados que eles terão. Os exilados serão os mais elevados no novo planeta. E assim, eles terão a obrigação ou a necessidade de impulsionar a evolução. Uma missão maravilhosa. Impulsionar a evolução desses irmãozinhos mais primitivos ou mais jovens. Algo muito semelhante ao ocorrido com os exilados de Capela aqui na Terra. Os exilados da Terra, quando aqui encarnados, causaram tanto medo, praticaram tanto o mal, que serão então atraídos para planetas onde essa prática é uma constante, só que em um grau muito mais intenso. Gostam de lidar com o mal, de infligir o medo, então eles vão para um ambiente onde terão isso à vontade. E ao pousarem nessa nova morada, sentir-se-ão como se eles fossem anjos caídos. Sentir-se-ão muito acima daqueles outros. Pois de causadores da maldade aqui na terra, eles passarão a ser o alvo principal da maldade dos nativos daquele orbe. São os que mais sofrerão com a maldade que ainda impera nesses mundos recém-ascensionados para mundo de expiação e prova, os ex-mundos primitivos. E então, após causarem tanto medo aqui na Terra, eles ficarão assustados, se sentirão apavorados, tremerão e enraivecidos de estarem nessa situação, sentirão ranger os dentes. Sentirão ranger os dentes. E aí nós temos o que Jesus falou: choro e ranger de dentes. Aí você me pergunta, Heitor, isso seria uma maldade de Deus? Um castigo? Não, meu irmão. É claro que não. É apenas uma mudança de método didático para que o aluno aprenda a matéria. Quando um aluno não aprende, a gente coloca ele numa escola mais difícil para que ele tenha uma didática mais firme, onde ele possa acabar aprendendo. Você me retorna a pergunta:
como que esses espíritos exilados evoluirão em um planeta onde todos têm menos evolução do que eles, onde impera a maldade? Verdade. Os espíritos da Terra são espíritos mais antigos e intelectualmente mais evoluídos, e em vez deles se adaptarem àquele mundo de maldades, automaticamente eles procurarão transformá-lo em um planeta com regras, com algumas leis e fazendo algumas mudanças de hábitos. Levarão ainda ensinamentos religiosos e também algum grau de moralidade. Sem ao menos que eles se apercebam, eles estarão aprendendo a fazer o bem e ainda prestando um maravilhoso serviço a uma imensidão de espíritos que evoluirão graças ao seu trabalho de implantação dos seus modos de vida. Finalizado o período de estágio naquele orbe, muitos desses anjos caídos receberão o seu prêmio. Aqueles que evoluíram receberão a sua recompensa. E provavelmente serão trazidos de volta para o seu amado planeta Terra, onde poderão assim se reunir novamente com tantos entes queridos. E eu gostaria de concluir falando sobre seres do bem e seres espirituais do mal. Para bem entendermos isso, façamos uma hipótese. Imaginemos que o planeta Mercúrio seja um mundo evoluído e que o planeta Marte esteja numa fase de transição de mundo de regeneração para mundo evoluído. E a Terra, nós sabemos, está em transição de expiação e provas para mundo de regeneração. Então, em Mercúrio, os espíritos evoluídos, mas que ainda estão num grau menor de evolução lá no planeta, ou seja, o que chamamos de mal e bom, os maus, irão exilados para ajudar a transição de Marte. Uma vez em Marte, eles se tornarão os espíritos mais evoluídos de Marte, de menos evoluído em Mercúrio, eles serão os mais evoluídos de Marte. Aqueles marcianos que não conseguirem acompanhar a ascensão de regeneração para mundo evoluído, ou seja, os maus de Marte, serão exilados, por exemplo, para a Terra.
e serão aqui considerados os espíritos mais evoluídos, tornando-se aqui os bons. Os terráqueos, chamados de maus, que serão exilados para outro planeta em início da fase de expiação e provas, vamos dar um nome qualquer, exilados para Nibiru, lá eles passarão a ser considerados os mais evoluídos nessa sua nova morada. De maus aqui, lá eles serão os bons. Por esses exemplos, meus irmãos, podemos observar que os planetas, ao fazerem a sua ascensão, expurga, exila os considerados, entre aspas, espíritos maus e mantém os chamados espíritos bons. Por outro lado, os planetas que acolhem os novos residentes terão esses classificados como espíritos bons, por serem mais evoluídos que os espíritos nativos. Com esses exemplos, com essa hipótese, podemos compreender que essa classificação de bons e maus fica ela sempre na dependência do local e da circunstância. O bom e o mal depende do local e da circunstância. Baseado nisso, eu gostaria de fazer uma importante observação e aqueles espíritos que continuarem na Terra após ela ascensionar para a fase de regeneração, ou seja, os bons, aqueles que vibram mais e que continuarem na fase de regeneração, precisam tomar muito cuidado com o julgamento daqueles que hoje aqui são considerados e chamados de maus. Esses maus irão para outros planetas e lá eles serão respeitados por serem os melhores residentes de lá. E com isso, terão a belíssima missão de ajudar os irmãozinhos menores a evoluir. E com a ascensão da Terra para a regeneração, aqueles a quem estou alertando, aqueles que são chamados de bom ou que se acham bons, após a vinda dos exilados de Marte, os quais passarão a ser os espíritos mais elevados que teremos na Terra de regeneração, fará com que reste aos ascensionados, aos bons da Terra, a posição de espíritos menos evoluídos do planeta Terra de regeneração ou da nova Terra.
Ou seja, os espíritos bons, com a vinda de espíritos maiores e mais evoluídos, passarão a ser considerados os espíritos maus, aqueles que precisam evoluir para atingir um patamar melhor. E assim eu encerro dizendo que gira perfeitamente a lei da evolução, pois uma vida nós somos os mestres, mas em outra vida nós seremos os aprendizes. E analisando tudo isso, analisando essa maravilha da criação, a gente só pode enaltecer e dizer glória a Deus. Que assim seja. Muito obrigado.